mesmo amor que o Senhor teve comigo, Ele ainda tem com todos os irmãos. Mas eu senti que eu deveria amá-lo também, já que eu não tinha nada para oferecer a Ele. Eu descobri, eu aprendi na igreja que Ele me amou sem eu ter nada. E eu pensava, como pode ser isso? E eu sendo tão pobre, tão esquecido na vida, senti um amor muito profundo, um amor que nós precisamos. Um homem pode amar uma mulher pode amar um homem, e os dois se sentir muito bem. Mas as pessoas precisam do amor fraterno, do amor familiar. Estamos lá para a lâmpada. Nós precisamos do amor, o amor divino, o amor em que Cristo ensinou: amai uns aos outros assim como eu vos amei. Hoje nós estávamos falando sobre a falta desse amor, desse companheirismo, de gente ter os irmãos como irmão de verdade, e não como um membro de uma religião no meio da sociedade, de um culto social. Mas abraçar o irmão e sentir o irmão, não ficar com dúvidas sobre nossos irmãos, não ficar pensando mal no outro, mas amar uns aos outros. Por isso que eu ensino muito isso aqui, que nós temos que ser uma igreja família, para que as pessoas também de fora possam descansar ao chegar aqui e ver a união, o amor entre os irmãos. Aleluia. Mas irmãos, quando então amamos ao Senhor, nós não encontramos dificuldade para obedecer ao Senhor. Passamos a nos despojar de todos os gostos. É mais fácil se converter uma pessoa que ame a palavra do que uma pessoa que vem por alguma necessidade, e quando recebe a bênção ele termina protelando e começa a contestar e buscar texto para defender que não precisa isso, não precisa aquilo, e aí leva uma vida cristã ou religiosa igual a muitos que existem por aí. Por isso que o Senhor diz para a mulher samaritana que o Pai está procurando quem está adorando em espírito e em verdade. Deus é amor. Ele quer ser amado. Esta semana de manhã o Edson presenciou, porque foi o Edson que botou o irmão, a pessoa na minha presença. O Senhor me disse: fala, abre a tua boca, porque são casas rebeldes. Eu estou te enviando a casa rebelde, não estou te enviando a um povo de fala difícil. Eu falei: Senhor, quem é que o Senhor quer que eu fale hoje? Opa, a coisa vai ficar grossa. Eu fiquei assim: será que é com a igreja? Não, pode ser, Senhor. Mas então nós viemos para cá para esperar o material que ia chegar aqui. E o material chegou, atrasou o tempo, pela vontade de Deus. Eu estava se percebendo que Deus estava me mantendo aqui até um certo horário. Quando eu saí daqui, Deus já estava com pressa comigo. Eu até contei para os irmãos que tinha um carro na minha frente, e eu estava andando devagar, 70 por hora, 80. O carro estava a uns 20 metros ou mais na minha frente, e o carro saiu da minha frente para eu passar. Ele se colocou atrás de um outro veículo na direita. Eu percebi que ele estava deixando eu passar, querendo que eu passasse, na verdade. Passa, meu, passa. Eu falei: Senhor, será que é o Senhor? E realmente era Deus, porque o irmão tinha chegado lá e estava querendo já quase sair, E Deus nos levou ali. A Edson falou assim: quem vai te explicar melhor é o pastor. Mas o irmão começou a falar um monte de coisas, se defendendo, dizendo que ele podia dar pelada de casa, só na rua que não. Eu disse para ele que não, que Pedro, para ter encontro com Jesus na praia, ele não nadou de shorts sem camisa, ele nadou com a túnica. Aleluia! Aceita isso ou não aceita, irmão? Está escrito. Amém. Quem pode contestar? Amém. Adão e Eva colocaram então um short de folha de figueira. Eva estava com um biquíni de folha de figueira, Mas quando o Senhor apareceu, eles se esconderam porque confessaram que estavam nus. É a palavra de Deus que diz. Eu disse para ele: meu irmão, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Se você teme a Deus, ele vai ficar acampado, senão ele vai sair. Agora, não existe isso. Você, quando está no banho, é uma coisa, mas quando você está dentro da sua casa, o Espírito quer falar com você, você está toda à vontade, sem camisa, toda à vontade. As mulheres de camisola transparente, seu corpo é o templo do Espírito Santo. Diz a Bíblia que o mesmo Deus de paz nos santifique em tudo, todo o vosso corpo, alma e o Espírito sejam plenamente conservados,
você está buscando um texto para se defender. Creia na palavra, porque se você amar a palavra, você vai entender isso de coração. Falei, eu era de uma igreja, quando eu comecei, uma igreja chamada Congregação. Lá era mais suave o ensinamento, o pastor não era assim, eu queria um pastor assim. Mas não era tudo bem, estava começando. Como eu já disse para os irmãos, eu era praticante de luta. Deixei sem ninguém pregar para mim. Mas por que deixei? Passei a pensar, passei a meditar. Você tem que meditar nas coisas de Deus. Não, você fica morto, um crente morto. Você tem que meditar na palavra dele de noite. Você meditando, você será como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Você vai dar o fruto na estação própria, e tudo que você fizer vai prosperar. Mas você precisa pensar nas coisas do céu. Como está escrito em Colossenses 3, né? 3, Se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são do céu e não as que são da terra. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Eu já ressuscitei, eu morri para o mundo. Então eu sou uma nova criatura. Eu tenho que pensar junto com Deus, não pensar junto com os homens da terra. Não pensar junto com meus amigos, seguir a ideia dos outros. Eu tenho que seguir a ideia de Deus. A dele é perfeita, é eterna. Eu sei que é perfeita. Por mais que eu não entenda, eu sei que é perfeita. Eu não posso dizer que não é. Mas então, meditando na palavra, deixei de lutar. Porque pensei comigo mesmo, como que eu vou ser um cristão e ficar disputando luta se eu tenho que nocautear, se eu tenho que ganhar? E a Bíblia diz que aquele que entre vós for elevado é a abominação. Diante de Deus é abominação. Está lá no livro de Lucas e também lá no livro do Apocalipse está escrito que não entrará nada abominável lá em cima. Puxa, eu gostava muito disso. Simplesmente me esforcei e abandonei. O diabo me tentava muito, os colegas do quartel me tentando, ele me subia aquela raiva, aquele ódio para eu pegar um. Mas quando eu me via fazendo qualquer coisa, eu já estava até fora de mim. Eu pedi a misericórdia e lutei grandiosamente. O pastor da igreja não sabia disso, membros não sabiam disso, ninguém, só Jesus e os demônios e os anjos. Lutei contra isso. Uma vez chegou uma jovem, eu estava fazendo educação física na rua da minha casa, ali no Apolo, eu fazia sempre, lutando, rodando aqueles negócios, pulando, fazendo um monte de coisa. E eu estava só com a parte de baixo da roupa de educação física, e de cima eu estava tudo lá de fora. E a moça chegou, nós estávamos conversando, novo convertido. Como eu disse para vocês, a igreja não exigia nada disso, as pessoas tomavam banho de piscina, de praia, mas isso era algo de Deus. E ela começando a conversar comigo, eu fiz assim, né? Como se fosse uma mulher com o peito de fora e queria esconder com minhas mãos, porque eu estava com uma vergonha imensa, igual a Adão e Eva. Eu senti uma vergonha, mas eu não entendia por que eu estava sentindo aquela vergonha. E ela não se importava com isso. Mas eu estava sentindo uma vergonha de repente, repentina. E eu estava ansioso que ela fosse embora para eu entrar e botar uma camisa. Quando eu coloquei a camisa, eu senti uma diferença muito grande. Eu senti um bem-estar, eu senti uma coisa boa. Eu senti leveza, eu senti paz, eu senti tranquilidade. Viu? Quem ama não tem dificuldade. Eu não tinha conhecimento, eu não entendia essa passagem de Pedro, quando disseram, é o Senhor que colocou a túnica e deu um mergulho no barco com a túnica para encontrar com Jesus, todo molhado, enquanto nós, né, para nadar, né, a gente tira a roupa, né? Não, eu não tiro, porque eu acabou com isso, eu era muito bom no nadar, gostava muito dessas coisas. Deixei isso tudo, não me faz falta. Não me põe sobre ninguém. Agora ensino que o homem e a mulher têm que estar vestido todo o tempo, fora, claro, na hora de tomar o banho. Porque Jesus pode vir numa hora que você esteja nu na beira de uma praia com um amigo e vai ficar. O Senhor revelou que vai ficar todos eles, todos. Só uma pessoa nova convertida, inocente, que não sabe a verdade, que ele vai levar. Essas são as verdades. E nós estamos à beira do arrebatamento da igreja. Estamos à beira do arrebatamento. É preciso que levante mais irmãos. Eu estou querendo mais irmãos evangelistas. Porque hoje eu estava agradecendo ao Senhor. A irmã Miriam estava me falando que Deus levou ela para ela fazer uma visita a uma senhora, mas a senhora estava dormindo, mas quem precisava era a vizinha. E ela profetizou sem querer, falando a palavra de Deus para a vizinha. E a vizinha ouviu coisas que ficou maravilhada. E Deus colocou justamente coisas que a irmã Miriam não sabia nos seus lábios, e ela começou a falar. E eu estava ali pensando, né, depois que a irmã Miriam veio por aqui, eu falei, Senhor, essa igreja que o Senhor preparou para evangelizar, que a maioria dos irmãos evangelizam, né? E eu oro, Senhor, traz mais evangelistas. Irmãos que vão sair por aí, o irmão Márcio, os irmãos vão para o vazio, vão fazer visita nos lares, pode sair, irmão. Aqui não precisa dar conta do recado, só traz as boas notícias. Aleluia. Ide, vão, falem, como nós fazemos também. Irmãos, eu estava louvando o Senhor. Falei assim, Senhor,
precisamos de mais irmãos que falem a verdade. Quando você fala a verdade, manifesta o que está acontecendo de errado na vida das pessoas, sem aquele intuito de querer agradar, porque o pior problema na vida dos pregadores é agradar as pessoas, por causa de consideração. Você mata as pessoas. Quer ver uma coisa? Quem é pai aqui, se tiver um filho, seu filhinho fez uma coisa errada, você diz para ele que está certo, porque você não quer que ele fique zangado com você? Não. Ou você não diz que está errado, e muitas vezes bota até de castigo para ele entender que não pode fazer mais aquilo. Então por que nós falamos coisinhas suaves para as pessoas, para querer agradar, manter elas alegrezinhas e encher o nosso bolso? Eu digo isso pela liderança que existe na terra. Eu vou falar uma coisa, que eu não quero que os irmãos sintam assim, puxa, o pastor está falando isso para mim. Vocês, claro, não estão enquadrados nisso, não precisa ficar preocupado com isso. Mas um assunto que hoje nós estávamos comentando aqui, depois do lanche, nós sempre temos às vezes umas conversas boas, né? Sobre a palavra. E eu gosto muito, né? Que a gente faz a faxina de manhã aqui com os irmãos, toma o nosso café, depois começa a conversa e termina a gente estudando até a palavra. É uma coisa muito boa entre nós. Mas eu quero mostrar poucos textos para os irmãos avaliar conosco, e os irmãos observarem que nós vivemos o mesmo sentimento do povo que houve no passado, está acontecendo nos últimos dias. Só que nós estamos agora à beira de um terrível acontecimento, chama-se a grande tribulação. E o Senhor já revelou para várias igrejas, e para nós também, para mim também, que a maioria do seu povo vai ficar na grande tribulação. Porque muitos líderes estão afirmando, não, quem tiver o seu nome escrito numa igreja vai subir nada. Para que Deus criou, preparou a grande tribulação? Para que os que estão sem a graça, estão brincando, sejam duramente castigados, purificados 7 vezes. Essa é a finalidade de Deus. Ele vai castigar os ímpios, vai trazer catástrofe no mundo, mas a finalidade é apurar. Tem um grupo judeu que ele vai salvar, o remanescente, mas eles são tão duros, são teimosos, que vai ser necessário que a metade dos 7 anos da grande tribulação, para o final, 3 anos e meio finais, será mais duro do que o início, porque a grande tribulação serão 7 anos. 7 anos. O anticristo, na metade desses 7 anos, Daniel diz que é metade da semana, no meio da semana. Cada dia da semana, está escrito no livro de Daniel, representa um ano. Na metade da semana ele vai fazer cessar o sacrifício no templo de Jerusalém. E para quem não sabe, o ano passado foi feito o primeiro sacrifício diante do templo, diante do muro das lamentações, tá? Com animal puro, com os levitas purificados, já tudo está sendo feito conforme manda a lei. Já foi feito o primeiro sacrifício, está na internet. Mas o templo vai ser construído. Então, na metade dos 7 anos exato, o anticristo vai entrar lá no templo, vai se manifestar mostrando que é Deus. Ele vai mandar parar aquele sacrifício. Aquele sacrifício é para Deus do céu. Ele vai mostrar que Ele que é o Deus. Isso está determinado. Isso chama-se abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. Jesus repetiu. Porque na história do passado teve um homem chamado Antíoco que sacrificou naquele templo lá um porco. Então, assim, parcialmente cumpriu a profecia, mas a profecia ela aponta para 2 tempos, um presente, ou seja, para aquela época, e o outro agora para o futuro. Várias profecias do Velho Testamento que a maioria das igrejas, dos pastores, desprezam, porque acham que não tem evangelho ali, não sabem nada, são cegos. Há muitas profecias do Velho Testamento que apontam para a época, daquela época, e para o futuro. Por isso que o Senhor falou que quando soar a voz do 7º anjo, o trovão, vai cumprir, né, o segredo que Deus falou aos seus servos profetas. Muita gente não sabe. Nós somos segredos, nós estudamos com os irmãos. Segredo que foram embutidos nas profecias sobre os últimos dias. Vai cumprir quando aconteceu o ato ali com aquele anjo. Já botamos isso até na internet, o segredo de Deus. Então, amados, vai acontecer então que essa profecia que Jesus disse se cumprirá na metade dos 7 anos e meio. A abominação de Deus, ele vai colocar lá uma imagem dele e vai abominar o templo, vai profanar. Aí o remanescente, os judeus que tão duramente rejeitaram a Jesus, saberão que o Messias deles
é aquele que nós amamos. Aleluia. Que levou a igreja santa, que levou os santificados, os que estavam se santificando, como diz Hebreus 12, 14, seguir a paz com todo, e a santificação sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Deus é tão santo, amados, que Ele não aceita você de qualquer maneira. Não, você vai vir de ali como está, isso está errado, não tem na Bíblia não, isso não. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Vem, toma meu jugo, aprende de mim que sou manso e humilde de coração. Aí você vai encontrar descanso. Assim está escrito na palavra de Deus. É ou não é? Amém. Eu ainda não encontrei na Bíblia, vinde a mim como estás. A Bíblia manda você se converter, manda eu me converter. Eu tenho que me converter. Até para você orar a Deus, eu sendo cristão, os irmãos, nós temos que fazer uma análise se pecamos durante a semana ou dia. Primeiro é conserto, depois petição. Perdão e petição. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então virei dos céus, perdoarei os seus pecados. Aí que vem a bênção. Tem um processo. Às vezes você faz oração, por isso que eu não faço assim, negócio, vamos subir 7 dias no monte. 7 dias você fala, não, vamos 7 dias de oração em jejum, que é melhor, hein? Vamos fazer um concerto com o Senhor. Vamos ver nos dias para trás o que é que eu não acertei com Deus, o que é que Deus falou e eu não fiz, o que é que eu estou protelando, por que a cura não vem, o que é que eu bato o pé e não me arredo no erro. Isso que os pastores têm que pregar. Porque se os profetas e os pastores e os pregadores não manifestar o erro, o povo não se liberta. Não existe libertação sem transformação, sem conversão, e se não houver uma mensagem correta. Mas o que está acontecendo? Estamos observando que por causa da facilidade, da abundância de plano, da abundância de carro, da abundância de casas, da abundância de dinheiro, boa parte de quem prega tem omitido a verdade. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já encontrei no centro do Rio gente da sociedade, gente grande, gente de padrões elevados. Davam tudo para ouvir verdade. Você podia falar mesmo, apanhar o porrete, o cajado, se quisesse, o cajado é para bater, né? Para puxar o vento. Mas você podia, eles estavam indo para ouvir. Pessoas em busca de verdade. Então eu digo para vocês, existe quem quer saber a verdade. Eu fui um, ainda sou um. Eu só gostava dos pastores que falavam a verdade, que iam direto ao assunto. Eu nunca gostei de pastor de historinha. Eu sempre gostei dos pastores que falavam a verdade. Porque quando a gente manifesta a verdade, alguém é liberto. Os demônios ficam desmascarados, envergonhados. Imagina que você leva uma vida cristã ou diante de Deus, buscando a Deus erradamente, e os demônios vão te mantendo para te levar para o inferno, te dando assim, aquele pensamento, não, você está bem, está tudo bem, fica em paz, está em paz, não, ô meu irmão, ô minha irmã, todo mundo é irmão hoje, né? Oh, amém, aleluia. Eu já disse para vocês, eu não sou evangélico. Acabei com esse título, eu não sou evangélico, eu sou cristão. Amém. Evangélico está todo mundo sendo. Qualquer um com a cara mais lambida aí é evangélico. Não, eu sou cristão. Eu tenho que levar o nome de Jesus. E eu não tenho vergonha do meu Senhor Jesus. Porque Ele é Senhor, Rei dos Reis, poderoso, recebeu todo o poder do céu e na terra. Aleluia! Louvado seja teu nome, Senhor. Glória a Deus. Obrigado. Aleluia. Aleluia. Mas irmãos, como cresceu a oportunidade de se fazer a vida com a Bíblia. Como cresceu isso? Virou moda. O indivíduo se intitula um líder, aí começa uma obrinha, consagra um monte de pastorzinho, que tem uma vidinha mais ou menos, sabe falar um pouco a Bíblia, e abre um monte de congregaçõezinhas para se fazer. Nós conhecemos vários na redondeza, tá, irmão? Estou falando isso, não estou acusando e nem estou criticando, estou falando para vocês o que Deus está mandando eu falar, o que me disse ontem. Eu vou ler para vocês o que Deus me disse ontem. Eu estava orando, irmãos, sobre a nossa área, que o nosso posto está voltando, o nosso posto artesiano tem 57 metros.
É 10 minutinhos só para botar um pouquinho de água aqui na caixa. Estamos pretendendo comprar reservatórios de água. Vamos botar cá e vamos colher águas da chuva. Vamos comprar talvez 2 reservatórios, 10 mil litros cada um de fibra. E eu estava orando ao Senhor. Senhor, saí daqui, parei ali debaixo da sombra, porque o óculos estava lá. Eu falei, Senhor, eu queria muito, mas muito ter uma direção do Senhor. O Senhor tem dito que vai trazer escassez de alimento no país. Já tem sido confirmado. Vai vir escassez de alimento. Deus já confirmou, até Márcio, outro senhor que estava um pouco em dúvida, até o Ricardo. Não estou vendo o Ricardo aqui, meu outro Ricardo. Está assim. Até o Ricardo orou a Deus de madrugada, Deus deu uma palavra para ele tremenda. Até a irmã Lica, eu fiquei sabendo que a irmã Lica também. Irmãos, Deus está confirmando, pode orar se você tiver dúvida. Vai faltar alimentação no nosso país. E vai subir terrivelmente. Um vendedor dos moedas já disse isso para ele. Na Venezuela, eu vou falar de novo, ainda temos abundância. Eu vou ler para você o que foi que Deus me falou. Ainda temos abundância. Na Venezuela, os traficantes estão vendendo uma lata de óleo a R$140. Isso é real, não é mentira não. Só que nossos governos não falam nada, irmãos. Mas algumas pessoas têm assim um pouco de ousadia, até na televisão mesmo falam um pouquinho sobre o assunto. Mas vocês sabem que certos assuntos é ordem para ficar quieto. O Senhor tem nos dito que Ele vai assolar o seu povo no nosso país, no Brasil principalmente, em outros lugares, por causa de que a maioria dos que tem responsabilidade de dizer a verdade não manifesta a verdade para as pessoas por causa de consideração. Eu não tenho esse negócio comigo, não. Pode chegar um homem aqui todo enfeitado de ouro, todo de ouro, com um carro de ouro ali. Se a mensagem do dia, se a palavra que Deus me der para ela falar, eu vou falar. Eu não tenho isso comigo. Amém, meu Pai. Glória a Deus. Porque, olha, eu tenho um varão na internet, irmãos, esqueci o nome, Alexandre. Me conheceu esse dia, quer dizer, me conheceu assim, né? Só por escrito, que ele me conhece, mas eu não conheço ele. Ele disse, pastor, eu quero uma exortação do Senhor dentro da palavra. Minha vida é essa, assim, assim, assim. Senti muito de Deus, comunhão com o Senhor pelos vídeos que eu estou assistindo. Olha, eu fiquei emocionado. Mas quando eu comecei a escrever, eu confesso, só saiu dureza. Porque a vida dele foi uma vida realmente de pecado. Ele era drogado, vivia nas drogas, e feriu uma mulher, e discutia com a mulher era cristã, por fim ela largou, o abandonou. Ele agora está com um filho teresiano, ela com outro filho menor, e ele agora está na igreja. E eu escrevi muitas coisas para ele, a verdade, irmão. Nada de levar a pessoa aquele consolo. Não, irmão, vamos orar. Não, meu amigo, você afastado do Evangelho, você plantou muitas coisas que agora por um tempo você vai colher, irmão. Mas o Senhor te ama. O Senhor vai estar contigo, mas vai ser necessário você colher. Porque se você plantou, irmão, não tem jeito. Você plantou consciente, você vai ter que colher. Não tem, o Senhor não vai arrancar para você, não. Você vai ter que colher. Davi colheu. Aquilo que o homem semear, Paulo falou. Então, a pessoa quando vem do mundo, que não tem o conhecimento da palavra, o que diz lá em Atos? Que Deus não faz conta do tempo. É ignorante, eu perdoo todo, mas todo. E morte, perdoa tudo. Adultério, separação, tá com outra mulher, perdoa tudo. Começa tudo de novo. Tremendo, né? Deus é santo, Deus é perfeito, a lei é perfeita. Mas nós que temos conhecimento da verdade, já não somos inocentes. Você está aqui hoje, ele foi para o mundo, mas estava no mundo, problema, mas ele tem conhecimento. Tudo que ele praticar lá, depois se ele voltar, Deus vai botar na sala de aula e vai dar os testes, as provinhas para ele fazer de novo. Faz! Primeiro, para salvar, Deus dá um baque nele lá fora, né? Dá um susto, bota perto da morte, dá uma AIDS, qualquer coisa, doença brava aí, sei lá, faz qualquer coisa. Aí ele treme e vem para o caminho. Depois que ele está no caminho, Deus dá as provas, agora que vai fazer tudo de novo. As provas que vocês têm que fazer, não fuja não. Não busque igreja fácil, pastor bonzinho não. Seja raçudo. Quando eu fui tirar a habilitação para dirigir ônibus, né? Houve pessoas que, tem um amigo que consegue, uma maneira melhor, né? Deixa passar tudo. O Senhor falou assim, não, eu quero que tu passe na raça lá. Tu vai fazer a prova legitimamente. E no dia que eu fui alertado, olha, eles não perdoam ninguém, eles são terríveis. E o Senhor ainda me disse, você vai ser o primeiro. Um monte de gente de Niterói.
Aí chegou logo 3 instrutores, tinha um ônibus parado, olhou-se para a multidão, chegou para mim, você, eu fui eu. Olha, irmãos, tremendo. Mas Deus fez um milagre, deixa para lá que depois a gente conta de novo. Eu quero dizer para vocês, precisamos manifestar a verdade. Alguém quer ouvir a verdade? Eu sou, pode falar, pode pregar. Por dentro da Bíblia, nós vamos buscar o Senhor e nos humilhar diante do Senhor. Agora eu quero ler o texto com vocês. Vamos ficar de pé? Ezequiel. Esta foi a passagem que o Senhor me deu, me respondendo a respeito se eu deveria comprar mesmo um reservatório. Ezequiel capítulo 12. Do versículo 16 até o 19. Diz assim: Mas deles deixarei ficar alguns poucos, escapos da espada, da fome e da peste, para que contem todas as suas abominações entre as nações para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor. Então veio a palavra do Senhor dizendo, versículo 17: Filho do homem, o teu pão comerás com tremor, e a tua água beberás com estremecimento e receio. Presta atenção nesta palavra. Deus repete, foi a mensagem que Deus me deu como resposta sobre a questão da água. Versículo 19: E dirás ao povo da terra, meu dedo caiu em cima deste versículo, assim diz o Senhor Jeová acerca dos habitantes de Jerusalém, no caso da igreja, na terra de Israel: o seu pão comerão com receio, e a sua água beberão com susto, pois que a sua terra será despojada de sua abundância, por causa da violência de todos os que habitam nela. Descantar. A terra será despojada de sua abundância. Mas eu tinha, no meus pensamentos, eu falei, Senhor, eu já até conversei com alguns irmãos, a maioria concordou. Não tem minoria, todo mundo concordou. Eu disse assim no meu pensamento, depois que eu orei, Senhor, eu queria muito que o Senhor falasse, me desse uma resposta, porque é um gasto que vamos fazer, mas Senhor, eu não posso fazer nada sem a tua direção. Nós estamos sem água, e cavar um outro poço aqui, irmão, para mim não é bom não, porque hoje já ficamos sabendo que tem gente que não cava mais poço nessa faixa de cá, porque não está dando água. Aqui na frente aqui, desses vizinhos do lado aqui, na frente ali, cavaram um poço com 60 metros, não deu água. Eu falei, Senhor, no meu pensamento, se for, por favor, eu não quero fazer nada sem a direção, eu quero fazer sob a tua direção, Senhor. Me dê um texto falando sobre água, me dê um texto que fale sobre água, que tem essa palavra água. Meu dedo caiu em cima do versículo 19. Mas, para minha surpresa, Deus falou completo, que Ele vai despojar o nosso lugar da abundância de pão. Eu estou dizendo para vocês mais uma vez, vocês que não ouviram ainda, talvez tenham ouvido, o Senhor vai tornar instável o sustento de pão e água. Acreditem se quiserem, quer ouçam, quer deixem de ouvir. O Senhor tem dito que vai tornar instável o sustento do pão. Agora, por quê? Por que o Senhor fará isto? Temos visto coisas acontecer assim de repente, repentinas, coisas repentinas, como essa catástrofe que houve ali, por exemplo, em Minas, na quinta-feira à tarde. Arrasou, levou aquelas cidadezinhas todas, levou casas e carros, matou algumas pessoas. Coisas têm acontecido, barreiras caindo em outros países vizinhos, de repente as barreiras, mão de Deus, irmãos. A terra não se move só. Estas catástrofes não se movem pela mãe natureza. Não existe mãe natureza. Se existe mãe natureza, existe o pai da natureza, que é Deus. E a natureza não faz nada contra ninguém. Não existe mãe natureza. O que existe é Deus. Deus estendendo as mãos, como está escrito no profeta: em um lugar ele faz chover, em outro lugar ele não faz chover, por causa da maldade do seu povo. Lá em Jó, que com a chuva ele beneficia os moradores da terra,
e com ela ele corrige. E agora nós estamos entrando num clima diferente. Deus vai tirar o que o povo gosta, comida, bebida. O Senhor vai despojar o nosso país da abundância. Vai ter, mas não com abundância. E caro. Deus já revelou isso há muitos anos atrás. Irmãos, há muitos anos atrás, receberam revelações de Deus que estavam em filas para comprar alimento com um preço muito alto no nosso país. Dê uma pesquisada, irmão. Vê na Venezuela o que está acontecendo. Deus vai causar isso, ou pelos políticos, ou pela escassez, ou pela estiagem, como disse o vendedor, né, que o açúcar ia subir, já tem subido, vai subir mais, por causa da estiagem. Você sabe, chovendo demais, o açúcar não fica bom. Eu morei em terra onde se plantava cana-de-açúcar, no interior de Campos. A cana precisa ser plantada no alto, se for no baixo, em tempo que não chova muito. Se chover demais, ela fica com muita água e o teor de glicose é baixo e não serve para tirar o açúcar e nem para a rapadura. Eu sei disso, tá, irmãos? Tenho primos que são formados, trabalham nos laboratórios dessas empresas de moagem de cana-de-açúcar. E outra coisa também, se secar demais, também não tira. Tem que estar tudo no ponto. E o Senhor tem falado, né? E a irmã Lica, sem saber do que o vendedor disse para o irmão F, na mesma semana sonhou, eu não sabia de nada, nem eu tinha falado para ninguém. Deus não está deixando nós confundidos, meus amados. E eu tenho certeza em quem tenho crido, que o Senhor tem falado pela minha boca que vai acontecer. Amém. E ninguém pode me deter. Amém. Porque para me deter, tem que deter o Senhor. Porque Ele diz que vai cumprir isso, e vai cumprir. Vai acabar essa questão, irmão, de gastar dinheiro à toa. Agora, por que Deus vai fazer? Nós vamos ver mais dois textos nas Escrituras, muito importantes. Jeremias 6. Jeremias 6. Depois nós vamos para a Lamentação de Jeremias, tá? Vamos ver o que aconteceu. Está repetindo isso no meio do povo, meus amados. E o que nós vamos fazer? Só pregar, né? E exortar. Quem quiser dar ouvido, amém, estará descansado do temor do mal, como diz em Provérbios capítulo 1. Mas quem não der ouvido, irmão, continuar acreditando que tudo vai bem. Paz, não, vamos ter paz. Nós vamos ter paz. Deus está operando, amados. Deus está conosco. Isso é verdade. É verdade. Mas às vezes nossas obras não estão comigo. Você sabe que tem muita gente fazendo obra para Deus, mas o que Deus mandou ele fazer não faz? Você sabe que é muito fácil fazer obra para Deus? Difícil para o homem que age assim é fazer o que Deus quer, que tem que se submeter. Mas fazer obra para Deus, eu posso fazer um monte de coisa. Eu posso sair pregando por aí, se Deus tem me mandado, como diz o apóstolo Paulo, como irão se não forem enviados? Eu posso profetizar, eu posso pegar qualquer texto da Bíblia aqui e pregar. Mas, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu fale para o povo, meu Senhor? Me revela a mensagem, o que é que o Senhor quer que eu pregue? É assim que andavam os apóstolos e assim que andavam os profetas. Eles eram enviados com a mensagem orientada, com orientação da mensagem. Eles não escolhiam aleatoriamente, não. Deixa eu ver uma mensagem. Senhor, vamos pregar, deixa eu ver qual. Salmo, não, salmo, não, acho que eu vou pregar, não, acho que eu vou pregar aqui, não, nada disso. Havia revelações, como Deus tem feito conosco. Capítulo 6, versículo 13 em diante, irmãos. Até o 17, diz assim: porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a avareza. Você sabe o que é avareza, não sabe? Amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro, que é idolatria. Paulo falou que a avareza é idolatria, e o avarento não entrará no reino dos céus. Se dar avareza. Preste atenção nessa palavra, avareza, o amor ao dinheiro. Eu vou fazer uma perguntinha depois para vocês. E desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. Veja que desde o grande ao pequeno, todos estavam no pecado. E curam. Agora vem um texto interessante. Meditem, não lê assim corridamente, não, lê meditando. E curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo: paz, paz. Quando não há paz. Essa palavra levianamente, sem seriedade, sem verdade, mundanamente. Depois eu vou falar sobre esse versículo, tá? Porventura envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham. Nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se.
Portanto, cairão entre os que caem. No tempo em que eu os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas. Veredas antigas são caminhos mais estreitos, antigos, que estão estabelecidos pelo Senhor, e não veredas modernas. Eu não posso procurar um evangelho moderno, mas das veredas antigas. Qual é o bom caminho? E andai por ele, e achareis descanso para vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos. Veja aqui que o evangelho está aqui. Jesus citou isso aqui, ó. Irmão, vou fazer uma pergunta. O que vocês entendem por caminho antigo? Desde o começo, desde o princípio. Jesus. Jesus. Eu sou o princípio, o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus. Vereda antiga é ele, irmão. É ele. Estabeleceu o amor, as coisas, a comunhão, que o homem rasurou, que o homem desfez a aliança. Perguntai pela vereda e encontrarei descanso para vossas almas. Ele, o caminho, a vereda, não falou? Vinde a mim, vinde a vereda antiga. E encontrarei descanso para vossas almas. Quando ele falou isso, ele estava citando isso aqui. Agora, como é que os líderes religiosos dizem que o Velho Testamento já não precisa ficar lendo? Não sabe nada, irmão. Não posso concordar de jeito nenhum. Isso aqui é evangelho. Isso está de pé. Pergunte pela vereda antiga, ou seja, volte ao primeiro amor da verdade e você vai encontrar descanso à sua alma. Volta! Você vai sentir aquele gozo, aquela alegria, aquela paz, aquela felicidade, aquela vontade de estar buscando a Deus, orando e cantando para o Senhor. Para o Senhor. Não é cantando para aparecer e ganhar votos ou vender CD por aí, não. Não é isso, não. Para o Senhor. Aleluia. Aleluia. Também pus atalaia sobre vós, dizendo, estai atento à voz da buzina, mas eles dizem, não escutaremos. Vou falar sobre o versículo 14. Irmãos, cura leviana, uma cura sem seriedade. Vou fazer a pergunta. Olha, os irmãos que já sabem da pergunta aqui de manhã, não respondem. Por que a cura era leviana? Porque não curava. Sim, porque não curava. Qual o motivo disso, de ser leviana? Vou fazer assim para melhorar. O coração do povo era endurecido. Era mentira. Porque não pregava a verdade. A pessoa voltar a ser curada. Só uma coisa boa para fazer. Não era o que fazia Porque o amor não era pelas pessoas, era pelo dinheiro. Isso! Glória a Deus. Lembra que eu falei, presta atenção nessa palavra, avareza. Irmãos, a coisa é séria. Eu estou cheio de palavras, cheio de arrepio, irmão. Glória a Deus. Por causa do interesse financeiro, por causa da avareza, eu não te ensino a verdade. Eu não digo para você que isso é pecado. Eu não digo para você que isso não deve, porque eu quero você na minha igreja, porque eu quero o teu bolso cheio para mim. É isso mesmo, é verdade. Aleluia. Irmão, estou errado? Pode falar, irmão. Nós estamos vivendo isso, está diante das nossas faces. Você gosta de um líder porque te trata bem, tu não sabe qual é o interesse dele. Agora, verdadeiro amigo, como diz o provérbio, é aquele que fala a verdade e manifesta a verdade. Glória a Deus. Fiéis são as feridas, diz o provérbio. Fiéis são as feridas feitas por aquele que ama. Aleluia! Quem ama manifesta a verdade. Aleluia. Mas falsos líderes, falsos profetas, desde o sacerdote ao menor deles, amam a avareza, por isso não podem curar o povo. O povo está doente espiritualmente, o povo não recebe a cura verdadeira, porque não tem, aleluia, curativo, só tem remédio. Glória a Deus, é verdade. E as pessoas desejam ouvir coisas boas, É verdade, Jesus. porque se sente ofendido quando a gente fala bravamente. Mas irmãos, estão na beira de um precipício. Isso vai ficar até criança. Tem gente que pensa que todas as crianças vão ser salvas. Deus já mostrou para vários irmãos, até para gente de fora, criança de 6 anos no inferno, porque já sabia a verdade e se desobedeceu pai e mãe e morreu no acidente de carro. E nós sempre acreditamos que todas as crianças vão ser salvas. E o Senhor já revelou que vai ficar muitas crianças pequenas também na grande tribulação, para propósitos. Eu sempre aprendi isso assim, irmãos. Nós estamos vivendo uma época em que se fala para agradar a pessoa. Eu vou dizer para vocês como eu amo, irmãos, pregar, eu amo falar, eu amo os irmãos. Irmãos, por isso eu tenho que manifestar a Glória a verdade. Deus.
Eu choro em saber que de repente, irmão, coisas vão acontecer numa família. Eu fico assim pensativo no que vai acontecer. O Senhor diz que vai trazer flagelos no nosso país. Porque Ele disse que se não fizer isso, são poucos demais que Ele vai levar. Estamos à beira do anticristo se manifestar, Ele já está na terra. Ele já está na terra. Essa questão de globalização, essa questão de união, nova era, né, nova ordem mundial, isso é um plano só, é a união mesmo. Os 10 chifres, lembra dos 10 chifres daquele mal terrível de Daniel? É o último, é o reino agora. Está faltando só levantar eles e eleger o chifre menor. Depois que esse chifre menor ser levado, ele vai bater 3 nações. Ele vai se guerrear contra 3. Vai ficar só 7 e mais ele. Estamos à beira de tudo, irmãos, que começar a acontecer. Isso tem revelado muito sobre o arrebatamento, para nós tirar do coração essa questão de ficar apoiado, se sentindo seguro nos bens materiais. Parece que o futuro ainda está maravilhoso. Vamos fazer faculdade, vamos ser doutores, vamos fazer engenharia. Irmãos, isso não vai mais adiante. Esses alunos estão estudando agora, novinhos, não vão conseguir mais nada. Essas crianças aqui, ó, 5, 6 anos, 7 anos, não vão conseguir mais nada. Eu estou dizendo isso para vocês, o governo sabe disso. Nós aqui aceitamos que a televisão manda para nós e ficamos batendo palma. Mas eles ocultam, irmãos. Pessoas grandes lá no meio deles já falaram até para a esposa do João Marcos: ó, vai faltar isso, assim, cuidado, você vê lá, não sei o que fazer. Eles sabem, irmãos, mas é plano do Senhor. Então o povo não pode ser curado. E Deus já revelou. Uma vez a irmã Miriam, muitos anos, uma mão assim, uma visão, um varal sacudindo. Tinha aqueles pregadores de roupa, grandes, pequenos, e fazia assim, caía muitos pregadores. E o Senhor revelou que seriam pastores que Ele vai ceifar. E o Senhor vai tirar. Porque Deus quer levantar um remanescente que pregue nos últimos dias para ajudar os irmãos a se emendarem. Eu não tenho essa questão comigo, irmão. Se eu tiver de falar, eu vou falar. O irmão pode até de repente me avançar, ou ficar com ele, eu vou amá-lo assim mesmo. Olha, eu estou falando por amor a você. Sai desse caminho errado, você está errado. Sai! Glória a Deus. Aleluia. Negue-se a você mesmo, negue-se a você mesmo. Diga, eu não posso agradar minha carne gosta assim. Não, eu tenho que negar a mim mesmo. Eu sei o que é isso, irmão. Que muitas vezes você abandona certas coisas, o coração fica desejando, você fica querendo, sai de cima do muro, fica colado com Jesus, porque vai vir coisas difíceis por aí. A maioria das igrejas não estão preparadas, como Deus está preparando alguns irmãos para suportar o que vai vir aí. A maioria, Deus para mim, eu falei, Senhor, eu estou com vontade de anunciar para eles se prepararem. Não, só falo sobre o pecado que eu vou fazer. Não digo o que eles têm que fazer. Que eu quero trazer juízo. Só falo para mim. Eu ia jejuar, eu ia fazer vídeo, eu ia fazer muitas coisas que estavam no meu coração, porque meu estava doído. Uma vez, aí eu até contei isso para os irmãos, meu coração estava assim, tremente. Eu disse, Senhor, eu quero avisar, Senhor, tem muitos irmãos, mas o Senhor me disse, eu estou sofrendo pelo pecado que fazem contra mim. Que às vezes nós ficamos com pena das pessoas, mas nós não sentimos às vezes dó do Senhor, achando que Jesus não chora, que Ele não sente dor, Ele chora e sente dor, irmão. Como eu mostrei aqui outra vez no estudo, e chorareis em lugares ocultos. A gente pensa que, foi o profeta. Não, isso aí é o Senhor falando pelo profeta, por causa do pecado que às vezes as pessoas cometem, que conhecem a Ele, e não esquentam com o que estão fazendo, e ferem no coração do Senhor, ferem mesmo. Assim como uma pessoa faz uma coisa contra um dos irmãos, um filho seu, uma esposa, e te magoa e você fica triste e magoado, assim também o Senhor, Ele sente quando o pecado é cometido por alguém. E uma coisa que Deus ama é a sua verdade, a sua palavra, que Ele a elaborou cheia de segredos e mistérios que nós não sabemos nem a metade, nem a metade da metade. Então o povo do Senhor, por amar a avareza, por amar os bens materiais, a abundância, irmãos, a abundância. Nós estamos vivendo um tempo de abundância de coisas materiais, abundância mesmo. Tem gente que passa necessidade porque quer, irmão, porque olha, eu vejo pessoas lá no Ceasa, lá apanhando, uma mulher estava saindo essa semana com uma abóbora,
que estava com um machucado assim, uma abóbora deste tamanho. Tirava o machucado, irmãos, sinceramente, 80%, vou colocar 80% da abóbora estava perfeitinha para ela comer 2, 3 dias, sei lá, ou mais. Um arrozinho. Folhas ricas em cálcio. Todas as folhas verdes são ricas em cálcio de ferro. As pessoas planham pimentões. Nós uma vez, não aguentamos, estava eu e a irmã Leila, estava lá aquele lixão, os pimentões, irmão, perfeitinho. Assim, meu Deus, fomos olhar para ver, né? Apanhar por curiosidade. Quando chegamos perto, estavam perfeitos. Nós levamos para nós. Irmãos, vivemos em épocas de abundância, mas por causa desse pecado que no Velho Testamento o Senhor foi contra, o Senhor tem falado, porque quando a pessoa ama o dinheiro, automaticamente ele deixa de confiar em Deus, que pode abençoá-lo com dinheiro, sem dinheiro, com pão, sem pão, com terra seca, com água, sem água. Deus não deixa faltar. Se Ele quiser, Ele mantém qualquer servo fiel a Ele na sua mão, na sua presença, porque o mesmo Deus que criou a matéria, criou minhas moléculas, Ele pode mantê-las vivas, até mesmo sem eu colocar um pingo de água de comida na boca. Ele não me sustentou 7 dias sem botar uma gota de água e um grão de qualquer coisa na minha boca, por 2 vezes. Eu não morri. 7 dias. Esse é o Deus vivo, que fez uma comida para o profeta ali, e o profeta caminhou 40 dias. Ele caminhou os 40 dias e caminhou os 40 noites. Irmão, não dormiu não. Ele ficou 40 dias sem dormir. Caminhando devagar durante o dia inteiro é muito quilômetro, irmão. É raça de quilômetro. Eu gosto muito de prestar atenção na palavra, viu, irmão Barro? Caminhou 40 dias e 40 noites. Caminhou, ele não caminhou 40 dias e dormiu 40 noites, não. É isso que eu gosto de prestar atenção na palavra. Ficar atento a esses tesouros. Meu Deus, que maravilha! Milagre, milagre. Ele comeu o pão do céu, ele comeu o alimento que é Cristo. Aquilo sustenta, irmão. Você come uma vez, pode ficar a vida toda sem comer. Se Deus quiser, claro. Agora vamos para o texto que eu quero mostrar para o Senhor para finalizar. Louvado, Lamentação de Jeremias. Depois do livro de Jeremias tem um livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 2. Irmãos, isso é muito importante. Eu sei que a palavra é um pouco pesada, mas ela é importante para nós. Vocês concordam? Amém. Não precisa concordar, mas é importante. Glória a Deus. Lamentação de Jeremias, capítulo 2, versículo 14. Olha, preste atenção na passagem. Os teus profetas, falando para o povo de Jerusalém, viram para ti vaidade e loucura, e não manifestaram a tua maldade. Vejam bem o texto, preste atenção. Para afastarem o teu cativeiro, mas viram para ti cargas, jugo, né? Cargas vãs, quer dizer, cargas sem valor, vãs e motivo de expulsão. A visão que eles tiveram, quer dizer, causou o quê? Expulsão da onde? Do céu. Não, de Jerusalém, no caso, né? Naquela época da história, vamos dizer assim. Porque eles foram expulsos de Jerusalém e foram para o cativeiro, ficaram lá 70 anos ralando lá. Vamos lá. Irmãos, os teus profetas, está de acordo com o que nós lemos lá. Desde o menor ao maior, amam a avareza e curam a ferida do filho do meu povo, levianamente, dizendo paz, quando não existe paz. Como vai existir paz na vida de uma pessoa que está pecando e não tem alguém que venha lhe falar: meu amigo, você está sofrendo por causa do pecado que você comete. O pecado atrai a maldição, que a Bíblia diz em Provérbios que a maldição sem causa, ela não vem. Não havendo causa, você fica debaixo da bênção de Deus. Mas se você, qualquer coisa errada que você faz com as tuas palavras, teus pensamentos, teu corpo, tua alma, você atrai a maldição e elas se afligem. É isso que acontece. O que diz Isaías? A mão do Senhor não está encolhida, nem seus ouvidos estão fechados, gravados, para não poder ouvir, nem seus braços fechados e cruzados para não poder salvar. Mas os pecados fazem uma barreira terrível, de maneira que Deus espera o pecado sair
Não que ele não possa destruir a barreira, ele não quer destruir a barreira, porque quem tem que tirar a barreira são as pessoas, porque a barreira é causada pelas transgressões. Irmão, eu conhecendo esses textos, meu Deus, eu quero andar na presença do Senhor. Exceto ser provado por obediência, né? Como Jó, mas quero andar na presença do Senhor, eu não quero causar barreira entre eu e meu Senhor. Então, como que o povo seria abençoado? Como o povo permaneceria em Jerusalém? Foram expulsos. Por quê? Porque houve um motivo. Qual foi o motivo? Eles não deixavam o pecado. Qual era a ferida que o povo de Jerusalém tinha que ser curado? Qual era a ferida? É a transgressão do pecado. E eles não curavam essa ferida. Os líderes, os responsáveis pela verdade, não curavam a ferida. Por quê? Eles tinham ganho, eles tinham posição na sociedade. Até no tempo do Senhor Jesus, a Bíblia diz que muitos principais creram nele, mas não confessavam aquela verdade genuína, publicamente. Por quê? Eles tinham receio de ser expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. É isso, meus amados. Vivemos isto. Uma pessoa que quer ingressar e receber fama, ser conhecida na mídia evangélica, tem que entrar no esquema. Vai para a rádio e pregar o que eu estou pregando aqui. Isso é uma vez só, não volta mais. Mas Deus foi muito bom. Deus é maravilhoso. Colocou uma televisão gratuita chamada internet, que é uma espada de dois gumes. Um lado corta maravilhosamente para o bem, o lado corta terrivelmente para o mal. Mas você pode controlar. Você não precisa ficar vendo propaganda, ver nada, você só vê o que você quer. E quando Deus mandou nós colocarmos, o inimigo se levantou, dizendo que nós não tínhamos que colocar coisa santa no meio das trevas. E a Bíblia diz que nós somos luz que brilhar no meio das trevas. Eu disse para o irmão, não. Eu senti que o inimigo, na simplicidade do irmão, estava falando. Não era o irmão, era o inimigo. De lá para cá, irmãos, na época quando nós colocamos, já falei isso para os irmãos, muitos pastores e irmãos tiveram ousadia de pregar a verdade. Mas outros corruptos e lobos devoradores também aproveitaram para realmente espalhar suas heresias de perdição. E já tem um grupo muito grande, adeptos enorme aos hereges pregadores heréticos. Falam de heresia, falam de coisa de liberdade sexual, falam de muitas coisas. Mas, irmãos, de lá para cá, nós manifestamos as verdades. Nossos vídeos não é para agradar a ninguém. No entanto, eu falo com amor. Não tem um vídeo que eu fico pedindo dinheiro, que eu pedi dinheiro, que aqui alguém viu pedindo dinheiro. Não tem um. E as pessoas observam muito isso. E nossa igreja não é igreja de propaganda. Não fazemos propaganda nem do meu nome, nem do nome de ninguém. Só da verdade do Senhor Jesus. Ele é o autor, Ele é o princípio, Ele é o fim. Autor e consumador da nossa fé. Irmãos, notaram bem que os profetas veem vaidade e loucura por causa da falta de direção boa pelos homens de Deus, se são de Deus, não falarem a verdade. O povo está com uma ferida horrível. O pecado generalizou de tal forma que agora a intervenção, por enquanto, não é Deus levantar grandes pregadores. Agora é Deus levantar aflição. Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. O Deus do Velho Testamento continua o mesmo, tá? Essa questão que nós vivemos debaixo da graça, que Deus não faz mais nada daquilo, isso é uma mentira, é um engodo do diabo. Não creio nisso, porque lá no debaixo da graça, fresquinho, quando a igreja estava explodindo em amor, Deus matou Ananias e Safira, tá? Lá debaixo da graça, fresquinho, Deus matou Herodes, hoje tocou o dedo dele e foi comido de bicho. Tá bem, meus irmãos? Não se engane com isso. Nós temos que saber separar as coisas. Deus é o mesmo Deus de justiça, Ele é Deus de amor. O que houve foi uma barreira que foi tirada, agora há um acesso de nós a Deus por Jesus Cristo, que Ele, através da sua morte, da sua carne, nós temos acesso ao Pai. Não precisa agora um sacerdote fazer um sacrifício e aquelas coisas todas. Nós oramos ao Senhor Jesus pela fé e o Pai nos atende. Aleluia. Mas Ele é o mesmo Deus que ajuda no passado, e Ele age se for necessário. E agora, irmão, o Senhor tem revelado a alguns irmãos que vai o Senhor trazer ao nosso país, como está trazendo em vários países. O Senhor aos pouquinhos está trazendo. E vai ser necessário para que as pessoas de fora também se sintam imprensadas.
Porque através dos problemas que os países estão enfrentando, 10 chifres, 10 reis, 10 presidentes vão concordar, que a Bíblia diz que o Senhor vai colocar no coração deles essa concordância. Está lá no Apocalipse. Vão concordar a uma boca em dar a um homem, em eleger a um homem que tome a frente da situação. Aí o reinado do anticristo está estabelecido. Aí o cavaleiro branco aparece. Aquela paz vai dar uma solução depois, vai vir uma falsa paz, depois do estudo que está para vir aí, vai vir uma falsa paz, uma tranquilidade, principalmente para eles, né? Aí, o Senhor leva a igreja. Só depois que o anticristo se manifestar. A igreja só irá, porque Jesus, como diz Paulo em 2 Tessalonicenses, que o Senhor só virá depois que vier a apostasia, que já está na nossa face, e se manifestar o inimigo. Se manifestar. Manifestar, o manifestar é apresentar, mostrar. É esse aqui. Já está indo dormir, está reinando. Mas ainda eu não sei quem é. As pessoas falam, é fulano. Na hora certa vão saber. Mas até lá, a igreja vai passar por períodos difíceis. Não acreditem na paz que vocês estão tendo. Ou seja, a paz aí da terra. A minha paz vos dou. A paz na alma. Não vou lá dou como o mundo dá. Não acreditem nisso aí, na estabilidade. Não acreditem. Já falei para vocês. Tem muita gente, não é, passando situações complicadas, como por exemplo, eu falei sobre a abundância de pão. Ainda tem abundância de pão. Mas financeiramente a coisa está ficando crítica, tá? Alguns irmãos, algumas pessoas ainda estão levando a sua vida, está fluindo. Os negócios estão fluindo. Teve gente que construiu, vou falar novamente para vocês. Construíram prédios aí em Itaboraí. Vê se estão cheios. Vê se alugaram. Se alugaram todos. Vê se venderam os prédios. Lá perto do Ed, 2 blocos de prédio. O homem fez o primeiro, ficou feliz, vendeu logo tudo. Fez o segundo. Está lá. Últimas não sei o quê. Últimas unidades. Vai ficar com essas últimas unidades, Irmãos, pesquisem. Não andem com os olhos fechados. Abra os olhos, que o Senhor está querendo preparar os seus. E essa mensagem dessa noite não é para condenar nem acusar nenhum dos que estão ouvindo. É para vocês pregarem a verdade. Aleluia. Porque alguém está com a ferida do pecado cheirando mal. E pode ser que ela, alguma, sei lá, aqui ou ali, venha ser sarada como um irmão ou irmã, falando a verdade. Fale a verdade. Como eu estava dizendo para vocês sobre o irmão Alexandre, muito humilde, achei muito humilde, que eu escrevi para ele, só exortei, achei que a palavra foi dura demais. Eu orei, Senhor. Eu falei a verdade, Senhor, mas estou achando que ele vai sentir. Irmãos, humildemente ele escreveu para mim, pastor, eu vou fazer tudo o que o Senhor falou aqui, está dentro da palavra, e é isso mesmo, eu sei que era isso. Eu não sabia que ia colher tudo isso que eu estou colhendo, eu não sabia, mas sabia que eu estava errado. E confesso, me ajuda em oração, mas eu vou continuar servindo a Jesus. Não quero saber de esposa, de mulher, de outra mulher, eu vou aguardar no Senhor o tempo de Deus. E vou fazer isso que o Senhor falou, vou me policiar com minhas palavras, porque às vezes eu realmente falo coisa no telefone desagradável, eu sei que isso desagrada ao Senhor, depois eu fico triste, e eu sei que tudo que o Senhor falou está dentro da palavra. Olha, irmão, eu senti um alívio, e meus olhos se encheram de lágrimas, eu falei, Senhor, é um servo meu. É difícil você encontrar um servo meu, porque depois de uma exaltação, ele diz, Senhor, obrigado pela palavra, eu vou me policiar, eu vou me consertar. É difícil, não é fácil não, não é fácil não. Tá bem, meus amados irmãos? Amém. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Zé Araújo, fala, irmão Zé Araújo.